Olá, queridos alunos, pais e bem. A nossa aula hoje é da língua portuguesa e eu sou Elizabeth Lima, a sua professora. Então, nós iremos hoje começar, tá? Com o caderno 3. Então, se você ainda não está com o caderno 3, pausa o vídeo e vá pegá-lo, beleza? Então, nós iremos para a página 2 e página 3, tá, gente? Então, na página 2 e 3, nós temos aqui um título que diz: Vamos brincar? Então, é uma pergunta, não é? Então, nós temos aqui um poema. Presta bem atenção nesse poema que tia vai ler. Poema de pedra. Joguei umas pedras na areia para um poema formar. Palavras são como pedras jogadas na beira do mar. Com pedras se faz um castelo, com palavras a criação. Escrevi um poema com pedras, brincando com a imaginação. A onda levou meu brinquedo para onde já não posso alcançar. Agora, palavras e pedras foram no fundo das águas morar. Então, gente, como tia havia falado, tá? Então, as brincadeiras sempre existiram, certo? As brincadeiras é algo muito saudável para vocês que são crianças. Então, é importante que toda criança brinque, tá? Com brinquedos, com qualquer tipo de brincadeira, qualquer tipo de brinquedo. É importante, tá? Então, é importante estudar, sim. Mas também tem um momento que toda criança deve ter, que é a brincadeira. É através da brincadeira que a sua imaginação vai começar a crescer, não é? Ajudar até nas suas atividades. Então, há momento de brincar, há momento para estudar, tá? Então, toda criança, ela tem que ter esses dois momentos importantes na sua vida. Não é apenas crianças que não querem estudar, criança que só quer brincar. Tá errado. Tem que haver esses dois momentos bem equilibrados, porque um vai depender do outro para que você aprenda melhor todo o conteúdo da escola e tantas outras coisas que vocês aprendem, não é? Fora da escola também, tá certo? Agora, nós iremos para a página 4. Então, presta bem atenção. Antes de tia ler a página 4, eu vou apenas lembrar a vocês dois tipos de gênero textual: o poema e a literatura de cordel, certo? São textos que são bem parecidos, mas têm características diferentes. Tanto o poema quanto a literatura de cordel, ela é formada, tá? A estrutura desse gênero textual é através de versos e de estrofes, tá? Os poemas, por exemplo, eles podem ter rima, mas também existem poemas que não têm rima, certo? Outra característica, tá? As estrofes de um poema, elas podem ter, tá? A quantidade de versos diferentes. Por exemplo, pode existir um poema que seja escrito com, na primeira estrofe, 4 versos, na segunda estrofe, 7 versos, na terceira estrofe, 2 versos. Não tem, tá? Essa obrigação de ter a mesma quantidade de versos em cada estrofe, tá? Então, outra característica muito importante nesse gênero textual poema é que a linguagem é uma linguagem formal, tá? Ou seja, é totalmente respeitando
todas as regras da língua portuguesa. Então, a flexão do verbo corretamente, tá? Os substantivos também concordando, se é masculino, feminino, se está no singular, se está no plural. Então, há essa característica muito importante no poema. Já a literatura de cordel, tá? É escrita em versos e estrofes. Só que toda a literatura de cordel, ela tem rima, certo? As rimas aparecem nos versos pares. Ok, gente? Outra coisa, a linguagem é uma linguagem coloquial, ou seja, aquela linguagem informal, tá? Então, há essas diferenças entre poema e literatura de cordel, tá certo? Aí agora a gente vai para a página 4, que diz o seguinte: que legal esse poema. Agora é a vez de conhecer um livro de poemas e o autor dele. Então, eles estão conversando sobre o poema, tá? Lá da página 2. Aí aqui tem literatura. Poemas para Brincar é um clássico da poesia infantil brasileira, em que José Paulo Paes propõe a seus leitores brincar com a língua portuguesa. Os poemas apresentam jogos de palavras, um abecedário com significados inusitados e textos para divertir e instigar a criatividade das crianças, tá? Então, tá falando sobre esse livro aqui, que é Poemas para Brincar, de José Paulo Paes. A gente vai agora conhecer um pouco sobre José Paulo Paes. Então, o escritor deste livro, tá? Então, todas as vezes que nós estivermos conhecendo um pouco sobre o escritor, sobre uma pessoa ilustre, então, qualquer coisa que a gente vá ler sobre a vida de alguém, nós estamos falando de biografia, certo, gente? Então, preste atenção que a gente vai estudar lá na frente, tá? O que é uma biografia, tá? A tia já está antecipando e explicando que uma biografia, ela contém, tá? Tudo sobre a vida de uma pessoa. E aqui nós iremos conhecer um pouco sobre José Paulo Paes, escritor de um poema, dos Poemas para Brincar. João Paulo Paes nasceu em Taquaritinga, interior de São Paulo, em 1926. Nessa época, o rádio e o cinema ainda estavam engateando e o menino José gostava mesmo de ler e espiar o trabalho cheio de desenhos do avô tipógrafo. Quando cresceu, resolveu estudar química, mas pouco a pouco mergulhou no mundo dos livros. Começou com os adultos, publicando poesias, ensaios e traduções de diversas línguas. Foi em meio às brincadeiras com os sobrinhos de José Paulo Paes, percebeu que sabia também a língua das crianças e começou a escrever para elas. O autor faleceu em 1998, deixando a seus leitores uma obra bastante premiada, reconhecida por sua enrolou a língua de tia, inigualável rigor e qualidade, ok? Agora presta bem atenção, tá? Que tia vai propor uma atividade e essa atividade deverá ser realizada no caderno. E para ela ser realizada, é importante que você realize uma pesquisa. Aí vai pedir a ajuda de papai, de mamãe, da vovó, da tia, enfim, de um adulto, beleza?
Mas antes, tia também vai para a página 5, que tem também uma atividade, tá? Então aqui, leia com o professor e com a turma o texto a seguir. Lembrando que essas atividades com a professora, com a turma, vocês deverão realizar em casa normalmente, tá? E vocês vão responder o que está pedindo. Lá embaixo, tá? Tem aquela parte de interpretação textual. O que você entendeu desse texto? Então vamos ao texto, tá? Que diz o seguinte: brincadeira é coisa séria. Presta bem atenção, tá, gente? Ainda, há muitos adultos que acreditam que brincar é um ato sem significado, uma simples ação para passar o tempo. No entanto, o brincar vem sendo valorizado por muitos estudiosos como ação essencial para a formação da criança. Lembra que tia falou lá no início que é muito importante que todas as crianças não apenas estudem, mas que também tenham um momento de brincar. A brincadeira é um meio de comunicação, de elaboração, de compreensão, de prazer e de recreação. Ao brincar, a criança reflete sobre o seu cotidiano, ou seja, o seu dia a dia, e experimenta novas situações. Brincando, ela recria e interpreta o mundo em que vive. Relaciona-se com esse mundo e aprende. Mesmo sem querer, quem brinca aprende. Até porque brincar se aprende brincando. Anita Adas. Aí agora tem a atividade. Primeiro quesito. De acordo com o que você leu, o que pensam muitos adultos a respeito do ato de brincar? Segundo, a autora afirma que a brincadeira é um meio de comunicação. Como as crianças se comunicam brincando? E terceiro quesito, a autora afirma que quem brinca aprende. O que você acha que se pode aprender por meio das brincadeiras, tá? Então vocês vão ler novamente o textinho, vão responder. O segundo e o terceiro quesitos é de resposta pessoal, mas você tem que pensar e responder de acordo com o seu entendimento, ok? Agora chegou o momento da atividade no caderno, certo? Então, presta atenção, como tia havia falado, é uma pesquisa, vocês irão pesquisar na internet com a ajuda de um adulto, tá? E depois irão escrever no seu caderno, não esquece do cabeçalho, tá? Então, o que é que tia quer que vocês pesquisem? Nós estamos falando de brincadeiras e de brinquedos, não é? Brincadeira é coisa séria e quando a gente fala em brincadeira, muitas vezes nós também estamos falando em brinquedos, tá? Então eu quero que vocês pesquisem na internet e escrevam um poema. Preste atenção no gênero textual. Um poema e uma literatura de cordel. São dois textos que tia quer que você pesquise. Um poema e uma literatura de cordel que fale sobre brinquedos, brincadeiras, tá? Então vocês irão pesquisar e vão ver qual é a melhor e escrever no seu caderno. E depois que vocês escreverem, pesquisarem, escreverem, vocês irão observar, tá? A diferença que há entre o poema e a diferença que há entre a literatura de cordel.
Presta bem atenção, tá? Em toda a estrutura, em toda a característica que tia explicou hoje e já vinha explicando nas aulas passadas. Então, façam direitinho, capricha na letrinha, tá bom? E boa atividade. Nós nos encontramos na próxima aula. Tchau, tchau!